Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos dar continuidade às propriedades de limites. Vamos lá? Propriedade 4. Na propriedade 4 nós temos o seguinte: seja C uma constante real. Então, o limite do produto de C vezes uma função f de x quando x tende a é igual ao produto de C vezes o limite da função f de x quando x tende a A. Então, vamos aplicar essa propriedade 4 para calcular esse limite aqui. Então, nós queremos calcular aqui o limite de 3 que multiplica x² mais 1 quando x tende a 0. Nós temos que esse 3 está multiplicando toda essa expressão dentro desse parênteses. Então, nós podemos aplicar aqui a nossa propriedade 4. Nós temos que esse 3 seria a nossa constante C, e a expressão aqui dentro do parênteses seria a nossa função f de x. Então, aplicando a propriedade 4, nós temos que o limite de 3 que multiplica x² mais 1 quando x tende a 0 pode ser escrito como sendo 3 que multiplica o limite de x² mais 1 quando x tende a 0. Agora, olhando aqui para essa expressão do limite, nós temos que o que está dentro desse parênteses é uma função polinomial de grau 2. Então, aqui nós podemos aplicar a propriedade 2, né? Que basicamente diz o quê? Eu posso pegar aqui esse valor 0 e trocar aonde tem x aqui na expressão da minha função. Então, aplicando a propriedade 2, nós trocamos esse x aqui por 0. Então, calculando primeiro a potência, nós temos que 0² é 0. O resultado agora a gente soma com 1. Então, 0 mais 1, 1. Então, nós temos aqui 3 vezes 1, que é o resultado do parênteses. Portanto, nós concluímos que o limite procurado é igual a 3. Bom, para finalizar as nossas propriedades de limites, eu vou apresentar aqui a propriedade 5. A propriedade 5 diz o seguinte: se Q é uma função racional e A pertence ao domínio de Q, então, o limite de Q de x quando x tende a A é igual a Q de A. Então, vamos aplicar a propriedade 5 para calcular o limite aqui de x mais 1 sobre 2x quando x tende a 1. Olhando para a expressão desse limite, nós temos que a função q de x é esse quociente aqui, x mais 1 sobre 2x, é uma função racional. Onde quem que é o domínio dessa função? Toda vez que eu tenho uma função racional, eu preciso lembrar que o valor do denominador nunca pode zerar. Então, esse 2x tem que ser diferente de 0. E, no caso, o único valor que vai anular esse denominador é quando x for 0. Então, o domínio da nossa função q é composto por todos os números reais, exceto o 0. Então, 0 não faz parte do domínio. Então, olha só, esse 1 faz parte do domínio da nossa função q. Então, nós podemos usar a propriedade 5. Quando eu quero calcular q de 1, eu venho aqui na expressão da função q e aonde tem o x, eu vou trocar o x por 1, ok? Então, trocando esse x por 1, nós temos essa expressão aqui. Então, efetuando essa soma aqui, nós temos 2 dividido por quem? Dividido por, fazendo esse produto, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, nós concluímos que o valor desse limite é igual a 1. Então, essas são algumas propriedades que nós podemos utilizar para efetuar o cálculo dos limites. Existem algumas outras propriedades
que daí vocês podem estar explorando em alguma dessas 3 bibliografias aqui, ok? Então, a gente volta no próximo vídeo, dando continuidade ao nosso estudo de limites, ok? Até mais, pessoal!